Eu, uma mulher de 29 anos, tenho um meio-irmão mais velho, Chris, de 42 anos, que tem sido um pesadelo desde o dia em que minha mãe se casou com o pai dele. Vou dar um pouco de contexto. Nossos pais se casaram quando eu tinha 4 anos e ele, 17. Ambos os pais eram viúvos. Após o casamento, nos mudamos para os Estados Unidos, pois minha mãe tinha cidadania americana por casamento. Eu também nasci nos Estados Unidos, mas, depois que meu pai morreu quando eu tinha 1 ano, minha mãe e eu voltamos para a Colômbia. Meu padrasto conseguiu residência pelo casamento, e meu meio-irmão, por ser menor, não era exatamente fã meu. Minhas únicas memórias dele são de bullying constante. Ele ficava responsável por mim, já que estudava localmente e vivia com meus pais, mas cuidar de mim significava coisas como me trancar no banheiro de visitas ou no galpão do lado de fora. Ele roubava minha lancheira quando era ele quem me levava para a escola e até começou a machucar meus animais de estimação. Tenho uma gata idosa que está comigo há quase 22 anos, e ele tentou atropelá-la com o carro mais de uma vez. Meus pais nunca acreditaram em nada disso, ele é o típico filho de ouro. Minha mãe sempre quis um filho, não uma filha, então meu meio-irmão tinha prioridade sobre mim. O bullying só piorou e ficou mais assustador. Ele tinha uma chave longa para o banheiro, a porta era projetada para que, se fosse trancada acidentalmente, pudesse ser aberta com um objeto longo. Ele usava isso para entrar no banheiro enquanto eu tomava banho. Minhas roupas íntimas desapareciam, e eu sei que era ele. Ele também começou a tirar fotos minhas dormindo. Uma noite, acordei com ele se masturbando ao meu lado. Gritei, meus pais vieram, mas ele não se meteu em problemas, eu me meti, por tentá-lo. Eu tinha 14 anos, ele, 27. Ninguém me ajudou, e ele ficou mais ousado até fazer algo pelo qual ainda faço terapia. Quando eu tinha 16 anos, cheguei ao limite e liguei para meu meio-irmão biológico, Sam, de 48 anos, filho da primeira esposa do meu pai biológico, para ver se eu podia morar com ele e sua esposa, Sandy, durante meus últimos 2 anos do ensino médio. Quando Sam descobriu o que estava acontecendo, confrontou minha mãe. Ela não ligou e só disse para ele me levar, desde que nunca pedisse dinheiro. Combinado. Meu irmão e sua esposa se tornaram meus guardiões legais e me acolheram com minha gata e o cachorro da família, já que eu não confiava em deixar nenhum ser vivo perto do Chris. Meus pais nunca checaram como eu estava. Minha família extensa do lado do meu pai soube do que aconteceu e imediatamente se uniu para garantir que eu terminasse a escola bem e fosse para a faculdade. Não conheço minha família materna, graças à família paterna, incluindo a mãe do Sam e sua família, consegui meu bacharelado e mestrado sem dívidas estudantis e trabalho como enfermeira. Ainda moro com Sam, sua esposa e seus 2 filhos, e pago um aluguel simbólico. Nem Sam nem Sandy esperavam que eu pagasse, mas é o mínimo que posso fazer pelas 2 pessoas que cuidaram de mim por 13 anos. Para quem está se perguntando por que não me mudei, é incrivelmente caro onde vivo, e Sam insistiu que eu ficasse com eles até juntar dinheiro para comprar minha própria casa. As coisas pareciam bem até minha mãe me mandar uma mensagem recentemente. Ela não falava comigo desde os 18 anos, quando disse que não tinha mais responsabilidade sobre mim. Nessa mensagem, ela foi super amigável, dizendo que sentia minha falta e perguntando como eu estava. Fiquei desconfortável, mas decidi ser educada, contando o que tinha feito desde que saí de casa. Ela parecia muito interessada, aparentemente sabia que eu era enfermeira, mas não que tipo. Ela começou a perguntar sobre meu salário. Não dei detalhes, só disse que era suficiente para pagar as contas. Minha mãe então começou a falar sobre Chris e como ele mal estava ganhando dinheiro por causa de sua dívida estudantil. Aparentemente, Chris nunca terminou um curso, pulando de carreira em carreira. Agora ele trabalha no negócio de carros usados do meu padrasto como vendedor, mas a maior parte do salário vai para a dívida estudantil acumulada ao longo dos anos. Disse a ela que sentia muito por Chris estar passando por dificuldades e desejei sorte a ele. Foi aí que ela finalmente chegou ao que queria, me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava pagar a dívida estudantil dele para que ele finalmente pudesse ganhar o dinheiro que merecia, como o homem da família. Desliguei meu telefone. Quando cheguei em casa, Sam ficou surpreso,
pois eu costumava ser a última a chegar. Sandy ainda não estava em casa. Contei a Sam o que aconteceu e mostrei as mensagens da minha mãe. Nunca o vi tão bravo. Ele me disse para bloquear minha mãe, padrasto e Chris, se ainda não tivesse feito. Depois de conversar com Sam e Sandy, liguei para minha chefe e pedi o dia seguinte e mais um de folga, o que me deu um fim de semana de 4 dias, incluindo meus dias de folga normais. Minha chefe aceitou na hora e disse para eu relaxar e avisar se precisasse de ajuda. Isso acabou dando errado, porque no dia seguinte minha mãe e Chris decidiram ir à casa do Sam para falar comigo. Eu estava sozinha, pois Sam e Sandy estavam no trabalho, e as crianças na escola. Liguei imediatamente para Sam e contei. Ele disse para não abrir a porta e que estava a caminho. Minha mãe passou o tempo todo gritando que eu devia a eles por me criarem e que meu querido irmão merecia o dinheiro. Chris ficou tentando encontrar uma janela ou porta destrancada, não havia, pois as janelas têm grades de segurança, e as outras portas estavam na garagem ou no quintal, trancadas. Não vou repetir o que ele me chamou quando me viu pela janela, mas basicamente disse que deveriam ter me jogado fora quando eu era bebê, pois me tornei um fardo. Ele bateu tão forte em uma janela que quebrou o vidro. Depois, tentou chutar a porta da frente, era uma porta de segurança, então não me preocupei, mas fiquei com muito medo. Entre ameaças, insultos e súplicas, finalmente ouvi Sam gritando para eles irem embora. Pela janela, vi Sam arrastando os dois para fora do alpendre. Eles chegaram a um ponto onde não ouvi mais, mas vi minha mãe e Chris pálidos e assustados antes de correrem para o carro e saírem acima do limite de velocidade. Sam entrou pouco depois e imediatamente entrou no modo irmão protetor, perguntando se eu estava bem e me abraçando, repetindo desculpe. Sandy chegou logo depois e parecia prestes a cometer um crime. Aparentemente, Sam os ameaçou com processos pelo que Chris fez comigo aos 16 anos. Meu padrasto estava disposto a testemunhar contra o próprio filho. Isso pareceu suficiente para manter Chris longe, mas não minha mãe. Desde então, foram 3 dias de mensagens, ligações sem parar de vários números e até um grupo de suposta família materna me assediando por dinheiro. Ela alega que o dinheiro deveria ser legalmente dela, pois é minha mãe, e que é da pensão alimentícia não paga do meu falecido pai. Sam está me ajudando a encontrar um advogado para conseguir uma ordem de restrição contra minha mãe, e planejo aceitar a oferta do meu padrasto de testemunhar, processando Chris. Não posso dizer que o perdoo por não ter impedido o filho, mas aprecio que ele esteja pelo menos tentando. Não sei os detalhes, mas Chris fez algo com uma parente do pai dele, e desde então eles se desentenderam gravemente. Aceitei a oferta da minha chefe e ficarei de férias por mais alguns dias. Meus dias de folga estão sendo consumidos, e meu terapeuta talvez precise de um terapeuta depois disso. Felizmente, meu humor negro e minha família paterna solidária estão me mantendo um pouco sã. Start speech, end speech. Atualização 1. Não pensei que atualizaria tão cedo, mas minha mãe é implacável. Para quem me deu conselhos antes, muito obrigada, a bondade de vocês ajuda nos dias difíceis. Segui o conselho de congelar meu crédito e vou pegar um novo telefone para uso pessoal. Vou manter o antigo para o trabalho por enquanto. Sobre a situação, estamos avançando com as acusações e podemos processá-la civilmente por 2 anos de pensão alimentícia que ela me deve. Não temos certeza das chances, mas meu irmão quer terra arrasada. Minha mãe começou uma campanha difamatória, postando acusações falsas de que eu assediei sexualmente Chris e que sou uma tentadora que tentou dormir com ele por anos. Ela até convenceu mulheres que supostamente são minhas tias a se juntarem a ela, dizendo que foram testemunhas. Nunca as vi na vida. Meu padrasto comentou no post dela, chamando-a de mentirosa e acusando o próprio filho de ser um pedófilo. Foi assim que descobri a briga entre eles. Chris teria assediado uma sobrinha do meu padrasto, que deve ter minha idade ou menos. Muitos parentes do meu pai biológico também saíram em minha defesa nas redes sociais, lembrando que minha mãe sempre disse ser órfã, e agora do nada tem 3 irmãs. Estou só observando e sendo uma tia caseira. Meus sobrinhos estão adorando, pois saímos para aventuras depois da lição de casa. Minha chefe me ajudou com uma licença de 6 semanas.
Depois, vou trabalhar em casa por um tempo. Não é a melhor atualização, mas pelo menos estou curtindo os pequenos. Ah, e não, minha mãe não está dormindo com Chris, como alguns sugeriram. Ela sempre quis um filho e me via como uma decepção por ser mulher. Ela trata Chris como um filho de verdade e acha que ele só me amava demais quando me assediava. Atualização 2. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano. Meu pai biológico era muito mais velho, ela era sua segunda esposa, com 20 anos de diferença. Depois, ela se casou com um amor de juventude e adotou seu filho de 17 anos. Minha vida inteira, ela reclamou que eu era uma menina. Se você fosse um menino, teríamos ganhado mais do seu pai, ou meninas são inúteis. Ela gastou minha herança com Chris. Quando tinha visitas, me apresentava como a filha que arruinou seu corpo. Seus amigos achavam que eu tinha deficiência mental por suas mentiras. Nas festas, eu ficava com babás, era a criança problemática que estragava tudo para o querido irmão. Chris é um predador. Começou com bullying, mas, na puberdade, passou a me espiar no banho, roubar minhas roupas íntimas e me agredir sexualmente aos 16, ele tinha 29. Minha mãe me culpou, você tentou meu pobre menino. Fui salva por Sam e Sandy, que me criaram e me colocaram na faculdade com a ajuda da família paterna. Até a primeira esposa do meu pai me ajudou, ela foi mais mãe que a minha. Agora, com 29 anos e uma carreira estável, minha mãe descobriu e exige que eu pague as dívidas de Chris e devolva o dinheiro que ela gastou comigo. Como me recusei, ela agora me difama online, dizendo que sou uma interesseira que recusa-se a pagar seu amor. As supostas tias nunca conheci, mas agora são testemunhas. Atualização 3, possível final. Essa pode ser minha última atualização, pois estamos entrando na batalha legal. Mas finalmente dei boas risadas. Descobri que meu pai biológico, que morreu quando eu tinha 1 ano, me deixou um traste fundo significativo. Minha mãe falsificou recibos por anos para desviar dinheiro, até durante minha guarda pelo Sam. O advogado do meu pai, amigo dele, ficou horrorizado. Ela declarou-me como dependente mesmo após meus 18 anos e usou meu CPF para fraudes. O pior, se ela tivesse me deixado em paz, nunca teria descoberto. O traste só seria meu com comprovante de casamento ou diploma. Como não sabia, nunca enviei os documentos. Ela poderia ter sugado tudo, mas a ganância a entregou. Agora, além do processo, a Receita Federal e a polícia estão envolvidos. Vou recuperar o que sobrou do traste, uma quantia boa para comprar uma casa. Congelar meu crédito, como sugeriram aqui, me salvou. Não poderei postar por um tempo, mas estou exausta e segura com Sam. Atualização 4, desabafo pessoal. Minha mãe me encurralou em um bar. Chegou chorando, dizendo que sentia minha falta e que Chris só me amava demais. Quando tentei sair, seguiram-me com gente aleatória me chamando de filha terrível. Ela disse que Chris fez amor comigo, como se o estupro aos 16 fosse consensual. Sam me resgatou. Não denunciei antes porque, desde os 11 anos, a polícia sempre protegeu Chris. Não confio neles. Atualização 5. Chris foi preso. Sequestrou uma bebê de 2 anos, filha de uma prima. A criança está bem. Ainda sem data para meu caso, mas pelo menos ele está atrás das grades. Obrigada a todos pelo apoio. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real que podem estar acontecendo ao seu redor.